Capítulo 136, Grupo de Ladrões Demônios. Os Três Viciados. Capítulo 136, Grupo de Ladrões Demônios. Os Três Viciados. Pensou originalmente, Andarilho Noturno estava apenas dizendo sobre ir à casa de Thunder Wang Mian, afinal esse personagem Wang Mian é um senhor da guerra, alguém capaz de sustentar a existência de um país inteiro com seu poder. Mas quem teria pensado? No momento em que Andarilho Noturno disse isso, Sem Caminho e Will concordaram imediatamente. Eles imediatamente chamaram 2 ônibus espaciais, e o grupo de 4 foi diretamente para o planeta número 3, onde Wang Mian mora. Shua. 2 ônibus estacionaram escandalosamente do lado de fora da mansão de Wang Mian. Sem Caminho agarrou o meio morto Wang Wu em uma mão, que embaraçosamente se sujou em seu pânico, e saiu da nave com Wan. O grupo ficou do lado de fora do portão. Eles viram uma mansão muito impressionante. Assim como todas as famílias famosas da Via Láctea, a casa de Wang Mian também tem uma pedra com seu próprio nome de família esculpido nela, Thunder King. Há muitos guardas do lado de fora do portão da família Wang. Eles viram 3 velhos Yan e ficaram todos muito surpresos. Quanto ao Wang Wu na mão de Sem Caminho, ele não está mais na forma certa e os guardas não o reconheceram. 7 ou 8 guardas imediatamente o cercaram. Um deles perguntou: "Quem vocês estão procurando?" Caminhante Noturno zombou: "Camponeses. Chame Wang Mian para mim." Os guardas ficaram furiosos. "Melhor tomar cuidado com a boca, velho. O nome de nosso senhor é algo que você pode dizer em vão? Olha que lugar é esse. Você está cansado de viver?" Logo depois que as palavras saíram de sua boca, eles apenas viram Sem Caminho desaparecer no local. Sua figura era simplesmente incrivelmente rápida. Ele puxou um arco afiado e passou voando por todos aqueles guardas. Os soldados primeiro não tinham ideia do que aconteceu com eles, olhando fixamente para o horizonte. Então aqueles soldados já estavam no chão, não respirando mais. Há uma linha vermelha em todo o pescoço, e o sangue vazou lentamente, como uma rosquinha de geleia cheia demais. Tão arrogante. Não gosta do jeito que eles falam? Então Sem Caminho acabou de matar todos eles. Depois que ele terminou de matar, Sem Caminho também aconselhou Andarilho Noturno: "All Black, desta vez, por favor, não faça nada. Afinal, ainda estamos buscando refúgio no reino do esquecimento. O velho diabo e eu faremos o trabalho sujo. No máximo somos executados. Mas se você também estiver envolvido, toda a sua família estará em apuros." Andarilho Noturno assentiu friamente e disse com uma voz profunda: "Há muito tempo que não nos vemos." Wang Mian parece ter se tornado um pouco arrogante, nem nos deixa entrar na porta deles agora. Wang começou a rir e disse em voz alta: "Não é fácil. A porta está bloqueando nosso caminho, então é só demolir a porta deles. As paredes também estão no nosso caminho, vamos demolir suas paredes também." Exército blindado da besta divina. O dedo de Wun gentilmente tocou o seu anel dimensional. Shua. No espaço aberto em frente ao portão, centenas de monstros em armaduras apareceram de repente. Eles são como a combinação entre uma tartaruga e uma hiena, com mais de 2 metros de altura, e não estão deitados no chão, mas de pé sobre 2 pernas robustas. Han se sentiu muito estranho, porque ele está com o Yun há pelo menos um mês, mas ele já viu uma fera de fusão como essa. A julgar pela estrutura da besta divina blindada, esta deve ser uma besta de fusão do tipo combate profissional. Suas garras têm pelo menos meio metro de comprimento, parecendo mais densas do que qualquer liga feita pelo homem. As escamas grossas também podem protegê-los de danos. Qualquer coisa que meus olhos possam ver, destrua-os. Qualquer um que ousar ficar em nosso caminho, mate-o. Mais de centenas de bestas rugiram e atacaram. De repente as paredes caíram e os prédios desmoronaram. Han rapidamente percebeu: que tipo de soldados feras são esses? Eles são um grupo de escavadeiras. Rugido. A rica família Wang imediatamente se transformou em ruínas aos olhos de Han. Qualquer um que se atrevesse a parar essas feras teve seus corpos perfurados pelas garras gigantes e dilacerados. Levou apenas menos de 2 minutos, toda a mansão Thunder Royal foi completamente desenraizada. Nenhum pedaço de tijolo ainda estava inteiro. Han engoliu nervosamente. Durante o tempo em que esses 3 velhos riram e conversaram, a mansão de um senhor da guerra está realmente liberada. Isso não é um pouco cruel demais? Exatamente no mesmo momento em que Sem Caminho e os outros estavam derrubando a mansão de Thunder Royal, no mais próspero planeta número 1 distante, no topo de um arranha-céu, um homem de meia-idade de cabelos pretos e um velho de cabelos brancos estavam bebendo chá. Eles olharam para um mundo movimentado e ocupado com um olhar vagaroso. Um rapaz vestido de garçom se aproximou rapidamente, foi até o lado do velho de cabelos brancos e sussurrou algumas palavras em seu ouvido. O velho hesitou, depois acenou com a cabeça e não pôde deixar de rir. O que aconteceu? O homem de cabelos pretos sentado do outro lado da mesa perguntou com curiosidade. Algo interessante aconteceu. Wang Mian irritou os 3 ladrões demônios viciados. Agora aqueles 3 pegaram o filho mais novo de Wang Mian e também saquearam sua mansão. O velho balançou a cabeça, riu e disse: "Há muito tempo não vejo esses 3 enlouquecendo. Desta vez Wang Mian está com alguns problemas." O homem de cabelos pretos perguntou com curiosidade: "Wang Mian, que você está se referindo ao senhor da guerra Wang Mian?" "Sim." "Quem são os 3 ladrões demônios viciados? Se eles são tão temíveis, como é que eu nunca ouvi falar deles?" O velho sorriu. Os 3 ladrões demônios viciados ganharam fama muito cedo, e eles também se aposentaram muito cedo. Então é normal que você nunca tenha ouvido falar deles. Não há homem bom no reino do Oblivion. Em geral, os 3 ladrões demônios viciados já foram 3 ladrões muito famosos. Viciado em arte marcial Sem Caminho, viciado em besta Yun, viciado em veneno Ruína da Noite. Os 3 são todos de origem popular, TL, vieram de famílias comuns.
todos viciados em coisas diferentes. Eles se reuniram mais tarde e especificamente vão roubar coisas de que gostam, seja da família real ou da família rica, independentemente da origem, desde que seja algo que eles gostem. Os Demondeves iriam e roubariam. Se roubar não funcionasse, eles simplesmente o pegariam depois de matar todos em seu caminho. O homem de cabelos pretos hesitou, então disse surpreso, independentemente do passado, eles vão roubar ou roubar o que quiserem, então esses três não ofenderiam muita gente. O velho acenou com a cabeça, claro, e o mais interessante sobre esses três é que eles têm coragem. Eles nunca têm medo de ofender as pessoas, e seus métodos geralmente são implacáveis. Durante esses anos algo muito interessante aconteceu. Um certo senhor da guerra, ele ainda está vivo, e para poupar sua reputação não mencionarei seu nome. Em suma, sua família tem um pergaminho de arte marcial bem conhecido que foi passado de geração em geração, e foi observado pelo viciado em arte marcial sem caminho. Assim, os três ladrões foram roubá-lo. A tarefa de roubar é sempre responsabilidade de um. Ele é proficiente em genética, especializado em uma variedade de feiras de fusão. Contanto que ele saiba onde o tesouro foi guardado, não há nada que ele não possa roubar. Mas daquela vez, houve um pequeno problema com a besta de fusão de Wii-1, e eles realmente não conseguiram roubar o pergaminho. Esse senhor da guerra descobriu mais tarde após o incidente, e na noite seguinte ele colocou o pergaminho em um cofre e o colocou do lado de fora de sua casa, com medo de que os três viciados malucos não o viessem e o pegassem. Então, os ladrões demoníacos pegaram o pergaminho de arte marcial e fugiram, e aquele senhor da guerra conseguiu sobreviver e viver o resto de sua vida. Depois de ouvir a história, o pote daquele homem de cabelos pretos quase caiu, e ele baixou a voz e disse: os três ladrões demônios são realmente tão aterrorizantes, capaz de assustar um senhor da guerra o suficiente para desistir voluntariamente de seu segredo de família? O velho suspirou e disse: você não entende. Se esses três querem algo de mim, eu também tenho que dar a eles. Por quê? Você tem medo de alguns bandidos ou algo assim? O velho se inclinou para trás, olhou para a rua movimentada e disse: existem dois tipos de pessoas aterrorizantes no mundo. Um é assustador devido ao seu nível poderoso. O outro tipo pode não ser tão poderoso, mas eles dominam algo que faz com que os outros não queiram se tornar inimigos dessa habilidade. Falando em nível, entre os três, o único viciado em artes marciais sem caminho alcançou o senhor da guerra. Os níveis de Win e Nid ruim são todos muito normais, mas todos eles têm sua habilidade única. Dizem que o viciado em feras Win uma vez convocou um exército de milhões de feras de fusão e venceu contra um país de tamanho médio. E isso nem é grande coisa. O viciado em veneno ruína da noite é um verdadeiro mestre do veneno. No momento em que ele fizer sua jogada, haverá uma tragédia devastadora no clã. Uma grande família se foi de repente, e ninguém vai saber como eles morreram. O homem de cabelos pretos está um pouco incrédulo. Ele franziu a testa, não importa o quão forte, ruína da noite ainda não pode envenenar um senhor da guerra até a morte, certo? O velho fez beicinho e disse: ele não pode matar elites no nível de senhor da guerra, mas pode desativá-lo permanentemente, e isso é tão bom quanto morto. O homem de cabelos pretos engasgou. Todos os senhores da guerra tratam a reputação com seriedade. Se eles são realmente incapacitados de repente, é sem dúvida uma espécie de sofrimento, talvez seja melhor morrer, pelo menos isso preservará a reputação. Parece que o viciado em veneno ruína da noite não é alguém que pode ser provocado. O velho fez uma pausa, e então disse: embora esses três sejam brutais, mas afinal, eles são apenas viciados em seu próprio campo. Contanto que você não os provoque, você ficará bem. Inicialmente, quando convidamos aqueles três para o reino do esquecimento também foi porque não queremos mais baixas. Se esses três ficarem realmente desesperados ou com raiva, eles podem fazer qualquer coisa. Então nós os consultamos, contanto que eles venham para o reino do esquecimento e nunca ponham os pés na Via Láctea, então seus crimes serão negligenciados daqui. Então os três viciados realmente vieram para o Oblivion Realm para a reclusão, e já faz algumas décadas, desaparecendo da Via Láctea, e é por isso que as pessoas da sua idade nunca ouviram falar deles antes. Isso também mostra que eles são fiéis às suas palavras, e eles apenas matam por algo em que você é viciado e não são apenas pessoas cruéis. O homem de cabelos pretos riu. Oblivion Realm é realmente um lugar mágico, existem todos os tipos de pessoas aqui. Mas agora os três em décadas de reclusão foram provocados pelo filho de Wang Mian, não seria miserável? O velho acenou com a cabeça e disse com uma voz profunda: sim, ele provavelmente está morto. Caixa, a lâmina de sem caminho voou. A cabeça de Wang Yui saiu. Os três estranhos nem olharam para Wang Mian, sem dizer uma palavra, se viraram e foram embora. Que personagem dominador. An se virou, olhou para as ruínas e para aquele guerreiro pálido e mal parado Wang Mian na frente do corpo morto de seu filho. Ele não pôde deixar de se sentir impressionado. Os três velhos são realmente tão poderosos. Se An não tivesse visto com seus próprios olhos, ele não teria acreditado. Shua, as duas naves decolaram da casa de Wang Mian. Andarilho noturno está indo direto para casa. Ele não sentiu que fez nada de bom hoje, apenas disse que precisava voltar para jantar com sua esposa e filha. Sem caminho.
An e Will pegaram o outro ônibus espacial e voltaram para o planeta número 17. A raiva deles também desapareceu, e eles parecem que nada aconteceu. An se sentou contra o banco e olhou pela janela pensativo. Will curiosamente perguntou: An, no que você está pensando? Estou pensando na minha nave estelar. Isso realmente não me ajudou durante a última batalha. Mal conseguia levantar a cabeça na frente da fragata prateada de Wang Qin. Não quero que aconteça a mesma coisa de novo. Parece que preciso encontrar um bom chi para mim. Além disso, acho que também preciso aproveitar o tempo e estudar intensamente sobre tecnologia e operação de naves espaciais. Will assentiu. Você está certo. Estamos isolados em Oblivion Realm. Então não importa. Mas no futuro você vai voltar para a Via Láctea. Não será suficiente não ter um bom navio. Sem caminho interrompeu. Não há homem bom no reino do Oblivion, mas os mais poderosos e engenhosos geralmente são os bandidos. Você veio ao lugar certo para procurar um bom navio. Há um estaleiro no planeta número 8. Embora suas naves modificadas possam não ser as mais fortes da Via Láctea, elas são definitivamente as mais diabólicas. Você pode encontrar um horário e ir lá para verificá-los. É uma surpresa garantida para você. Capítulo 137, Portador da classe Machado Fantasma. Capítulo 137, Portador da classe Machado Fantasma. A casa de Sem Caminho. Dentro do quarto de An, através de um canal criptografado distante, An viu Leo. Não importa o quão longe se viaje, o coração sempre estará pensando em casa. Então An entrará em contato com a Terra periodicamente. Porque é só você. An perguntou a Leo com curiosidade. Leo disse com um olhar de entusiasmo: como está realmente ficando ocupado. A linha de produção principal será oficialmente colocada em operação em alguns dias. Desde que você saiu, Long Xuan e Talin basicamente comem e vivem na linha de produção. Agora é o momento mais crítico. Long Xuan e Talin querem ficar para trás e defender. E eles me disseram para cumprimentá-lo por eles. A linha de produção está finalmente pronta. Maravilhoso. An acenou com o punho empolgado. Toda vez que ele ouvir as boas notícias da Terra, ele sempre se sentirá entusiasmado. Leo acenou com a cabeça, pegou 4 plantas e balançou na frente de An. Então disse em um tom profundo: dentro de 3 dias, a linha de produção será oficialmente colocada em operação. Long Xuan me disse para buscar sua opinião. Os 4 tipos de pequenas naves espaciais, qual devemos dar prioridade à fabricação? Eu realmente não esperava que a Terra tivesse muitos projetos e me sentisse preocupado sobre qual usar. Era simplesmente impensável no passado. An respondeu com uma voz profunda. Minha sugestão é experiência mais abrangente. Afinal, esses navios são todos muito diferentes em termos de estrutura e propósito tático. Se fabricarmos todos os 4, os trabalhadores terão que mudar constantemente de tarefas, o que é desvantajoso para a produtividade. Os soldados também terão que ser treinados separadamente com base no desempenho e características diferentes de cada porta-aviões, o que será muito problemático. Inicialmente, vamos ficar com apenas um modelo de porta-nave espacial e maximizar a eficiência da produção e a eficácia do treinamento. Quando tivermos nossa primeira frota e ninguém mais ousar pensar em assediar a Terra, consideraremos outros tipos de fabricação de navios. Leo sentiu. Isso é o que Long Xuan e eu pensamos também. Afinal, o que a Terra precisa agora é se estabelecer na Via Láctea e, claro, a maneira mais eficaz de fazer isso é retirar uma frota que seja forte o suficiente. Concordo em primeiro estabelecer uma frota e depois me especializar em diferentes modelos. Mas cada um desses 4 tipos de porta-aviões tem sua própria vantagem. Temos que escolher um. An sorriu e disse: recomendo o modelo Ghostashi, Machado Fantasma. Isso mesmo. A classe Ghostashi parece um machado de guerra do submundo. Entre os 4 modelos, o Ghostashi não é o mais forte em defesa nem carrega mais drones de ataque, mas tem o melhor desempenho geral. A classe Ghostashi não apenas carrega 1000 tipos diferentes de drones, mas também é carregada com um canhão de longo alcance e equipada com uma série de funções de encouraçado. Como não pretendemos fabricar encouraçados ou modelos menores como fragatas, queremos destroyers porque enviaremos diretamente nossa frota principal, então a classe Ghostashi equipada com um poderoso sistema de artilharia será muito útil na batalha. Com uma mudança repentina de tom, An perguntou: qual você acha que é a maior característica da nossa frota principal? Leo pensou por um segundo e disse: poder de fogo. An respondeu: é quantidade. Enquanto a Terra puder bombear um número suficiente de naves capitâneas no menor tempo possível, ninguém ousará intimidar nossa bunda. Essa quantidade não precisa ser maior do que as de propriedade das 12 nações de gestão permanente da Via Láctea, mas precisa ser capaz de assustar países como Sali e Empire. A razão pela qual escolhi a classe Ghostashi é porque é um porta-aviões do tipo agilidade muito exclusivo, velocidade rápida, estrutura simples e o tempo correspondente necessário para construí-lo a partir de uma pilha de metal também são os mais curtos. Na mesma quantidade de tempo, podemos usar esta linha de produção emblemática para fabricar um porta-nave espacial pesado. Ou também podemos fabricar 2 porta-aviões de agilidade da classe Ghostashi. A escolha é bastante direta, certo? Leo sentiu fortemente. Você está muito certo. Mesmo que a armadura em portadores do tipo agilidade seja um pouco mais finas,
mas eles ainda são portadores afinal. Eles ainda são carros-chefe. Alguns anos depois, quando tivermos um monte de machados fantasmas, garantiremos que os aterrorizaremos. Mas tendo dito isso, irmãos, todos sentem sua falta. Quando você voltará? Andeu de ombros e disse, isso não depende de mim. Eu ainda sou um criminoso procurado na galáxia agora. E se eu voltar eu posso trazer problemas para casa também. Leo suspirou e não disse mais nada. Todo mundo sabe, ama sua casa, e ele é alguém que está disposto a sacrificar tudo por sua casa. Mas o destino é sempre uma merda. O patriota não consegue voltar para sua casa e deve vagar pelos arredores da Via Láctea como um purgatório. Tudo o que pensam sobre isso. Todo mundo sente um gosto ruim no coração. A contribuição que An fez para a Terra também se tornou o poder que motiva todos os soldados que restaram na Terra para defendê-la. Agora, todos na Terra colocam todo o entusiasmo para construir o futuro. An e Leo conversaram por um tempo, constantemente lembrando Leo para manter isso em sigilo. E então An desligou o canal de comunicação e começou a viajar para o planeta número 8. Depois dessa luta com o Wang Qin, An está muito determinado a conseguir uma nave melhor. Então Sem Caminho recomendou um estaleiro no planeta número 8 chamado Pine Forest. Para ser específico, o estaleiro Pine Forest está localizado em uma lua do planeta número 8, e o estaleiro possui a lua inteira. Depois de relatar, o ônibus de An pousou no aeroporto. Ele olhou ao redor e viu muitas naves estacionadas esperando para serem modificadas. A maioria deles são fragatas, e os de tamanho maior, como destroyers e cruzadores, não são tão comuns. An desceu do ônibus espacial, olhou em volta e descobriu que os veículos estacionados aqui são todos os modelos mais comuns da Via Láctea, como a classe Falcon, Eris, Onid Class, o Minibird Class e assim por diante. Você é An, certo? Um jovem de uniforme de trabalho azul caminhou em sua direção à distância. Ele parece muito humilde. An assentiu, sorriu e disse, sim, sou An. Liguei ontem para marcar um encontro. O jovem esfregou o óleo da mão, estendeu a mão e disse, eu sou Michel Bay, o Wilson Glynn é meu mestre, ele está na oficina esperando por você agora. An apertou a mão de Michel Bay e o seguiu em direção a uma oficina estilo armazém. Pine Forest, TL, tradução direta de Songlin. Shipyard é nomeado após o proprietário do navio, e logo An conheceu o Songlin que é altamente elogiado por Sem Caminho. Ele é um homem velho e magro, com uma cicatriz no rosto e um par de óculos eletrônicos estranhos. O Songlin disse a Shelby para pegar um pouco de bebida, e ele mesmo se sentou com An ao lado de uma mesa de madeira simples dentro do armazém. Ele jogou os óculos para o lado. Este gadget pode ver através da camada de armadura da nave estelar para inspecionar se a camada da estrutura está bem. O irmão Sem Caminho ainda está bem? Ouvi dizer que vocês arrasaram a casa de Thunder Wang Mian ontem. Sentou-se. O Songlin começou a fofocar. An sorriu amargamente. Não nós, foi o professor Sem Caminho e os outros que foram capazes de fazer isso. Eu apenas observei. Professor? Você chama de professor Sem Caminho? O Songlin de repente hesitou e perguntou. O irmão Sem Caminho concordou em tomá-lo como seu discípulo. An imediatamente explicou. Não, é apenas um título por respeito, mas estou seguindo e aprendendo coisas com eles. Eles, você não está apenas aprendendo com o Sem Caminho. E quem mais? O Yun, ruína da noite. O Songlin perguntou com curiosidade. Um pouco de todos eles. Os olhos de Songlin de repente se iluminaram. Michel Bay trouxe um pouco de água mineral e também um laptop que exibe vários modelos de naves estelares. O Songlin disse, já que você foi apresentado aqui pelo irmão Sem Caminho, então você é um de nós. Então, por favor, fique à vontade. Não sabe que o irmãozinho An quer que tipo de navio de guerra? An respondeu, vou passar os grandes. Estou sozinho, então gosto de navios menores, mas mais ágeis. Thunder Royal Wang Qin tem. Ou teve uma fragata prateada, seu desempenho é bastante surpreendente, mas não vi nenhum modelo semelhante lá fora. Ao ouvir An dizer isso, o Songlin imediatamente zombou e disse com desaprovação, eu sei que aquele navio, classe Águia, pertence a um tipo especial de comboio. Seu desempenho em geral é mais ou menos, Wang Qin também o modificou um pouco. Está tudo bem, apenas bem? An ficou intrigado e disse, lutei alguns rounds com aquele navio, é muito poderoso. O Songlin e Michel Bay riram, e Michel Bay respondeu, mesmo os de fora entendem que é uma fragata de nível de elite, afundar uma fragata comum com um nível de elite não prova nenhuma habilidade. An hesitou por um segundo e perguntou, então o que é considerado habilidade? Michel Bay respondeu, claro que é quando uma fragata de aparência comum é capaz de derrotar uma fragata de nível de elite. Para falar a verdade, meu mestre costumava fabricar os navios saqueadores para bandidos. Naves saqueadoras, falando claramente, são aqueles tipos que parecem muito fracos, mas na verdade podem liberar muito mais poder do que navios de guerra do mesmo nível. Não vamos colocar muito trabalho na superfície, mas nos concentramos mais no interior. Foco no interior? An perguntou com curiosidade. Por exemplo, instalar 2 disruptores de dobra e vigas de estagnação duplas. Michel Bay e seu professor Songlin começaram a rir novamente, e Michel Bay disse, geralmente não recomendamos a instalação de disruptores de dobra ou feixes de estagnação, porque essas coisas só podem diminuir a velocidade do inimigo, mas não podem impedi-los de escapar usando portais de transição. Além disso, poderíamos ter usado espaço para armas mais destrutivas. Acabamos de instalar diretamente um destruidor de motores e todos os problemas serão resolvidos. O destruidor de motores pode disparar ondas magnéticas de alta reversão capazes de sobrecarregar e paralisar os motores ao travar,
e qualquer impacto no motor de um navio é imediatamente queimado e transformado em sucata derretida, e eles não serão nem mesmo para mover mais um passo no céu. Mas os destruidores de motores também causarão danos colaterais às pessoas a bordo. Além disso, mesmo que você destrua o motor deles e poupe a vida dos inimigos após o ataque, eles ainda terão que esperar a morte no navio devido à imobilidade. Então essa coisa na Milky Way Alliance é ilegal. Resumindo, pegaremos um navio de aparência comum, faremos grandes esforços para mudar o equipamento normal para o equipamento mais aterrorizante e letal, e esses navios serão chamados de navios saqueadores. Além de um forte poder de combate, também é muito enganador, porque seu tamanho pequeno engana navios maiores a pensar que é uma presa fácil. O aluno e professor Michel Bay e Olson Glynn apresentaram as várias características das naves do tipo saqueador, e Ian ficou mais chocado quanto mais ouvia. Não há realmente nenhum homem bom em Oblivion real. Não é à toa que Sem Caminho diz que Olson Glynn fabrica especificamente as piores naves estelares. Acontece que significa um navio cheio de equipamentos das intenções mais perversas e diabólicas. Capítulo 138. Caminho da Terra, Martelo Divino Arrebatador. Parte 1, capítulo 138. Caminho da Terra, Martelo Divino Arrebatador. O Olson Glynn desdobrou cópias do projeto da nave estelar do comboio. Baixou a voz e disse: se você estiver sozinho, então é melhor usar a nave do comboio. Eles são rápidos, às vezes não chamam a atenção. Durante esses anos, a Via Láctea está ficando cada vez mais caótica. Se você conduzir um grande navio sozinho, é muito fácil ser notado. Portanto, uma aparência discreta com um ataque letal oculto é o melhor caminho. Anne assentiu. Eu também acho. Para a estrutura externa do navio, usaremos apenas o tipo abutre. Este modelo é um dos maiores entre comboios. Trabalho sólido e, mais importante, tem mais espaço para modificação e podemos colocar mais poder de fogo. Michel Bay sorriu e disse: a classe abutre é realmente uma boa escolha. Na verdade, por acaso, temos uma classe aposentada do navio Vulture, não há necessidade de encomendar em outro lugar, e isso pode encurtar a duração do nosso trabalho em mais de 20 dias. Abutre da Marinha, significa padrão da Marinha, TL. O exército que luta no espaço também é chamado de Marinha aqui, classe abutre. Na verdade, as naves do tipo saqueador que personalizamos não precisam de mais nada, apenas o chassi. E como o navio Vulture é um navio padrão militar, a força de sua camada de blindagem é 2 níveis maior que a versão civil. Michel Bay apresentado a Anne. O Olson Glynn disse: é bom ter blindagem de alta resistência, mas os navios que modifico também têm uma característica maior, que é a camada estrutural reforçada. Em geral, existem 3 camadas de defesa para navios de guerra normais, nível de defesa em 3, 2 e 1. A camada mais externa é o escudo de energia mais forte que é 3, seguido pela camada blindada que é 2 e, em seguida, a estrutura mais fraca camada que é 1. Usarei titânio de cristal preto para recriar a camada estrutural, de modo que a camada originalmente mais fraca se torne tão forte quanto a camada de escudo de energia, ou ainda mais forte. Anne hesitou por um segundo e disse: o titânio de cristal negro não é usado para fazer armas de alto nível para soldados. O Olson Glynn deu de ombros e disse: sim, se você acha que é muito caro, também podemos diminuir um pouco o padrão. Anne imediatamente acenou com as mãos e disse: não precisa, não pode economizar dinheiro em coisas que protegem sua vida. Usaremos apenas titânio de cristal preto. O Olson Glynn sorriu e disse: confia em mim. Se você for apresentado aqui pelo Sem Caminho, com certeza usarei o melhor material para o seu navio e garantirei que cada centavo que você enviar vale a pena. Depois que eu terminar de aprimorar, a capacidade de defesa da sua nave deve estar em 3, 2 e 4. E dessa forma, vai ficar muito interessante quando você estiver trocando tiros com os inimigos. Mesmo que os inimigos possam romper as 2 primeiras camadas e chegar à camada de estrutura do seu navio, o resultado é que sua camada de estrutura ainda é sólida e não pode ser destruída. Quando seu inimigo vê que sua camada de armadura foi violada, ele provavelmente perderá o foco na batalha e lançará um bordão atrevido de uma linha antes de disparar sua arma apenas para nem mesmo amassar a camada de estrutura. E esse erro de julgamento do inimigo lhe dará a chance de contra-atacar. O próximo é o sistema de energia. A classe Vulture é originalmente equipada com um reator de fusão controlado e um conjunto de motor de propulsão de transição de classe de comboio. Estou planejando mudar isso com um sistema de energia dupla, ambos de nível militar. Afinal, você precisará disso para a mobilidade porque o navio ficará mais pesado após a modificação e o motor original não será suficiente. Anne pensou por um segundo e disse: podemos fazer um sistema de 3 motores? O Olson Glynn hesitou: não é impossível, mas você precisa sacrificar algum espaço na cabine. Então usaremos o sistema de 3 motores. Podemos evitar alguma desvantagem se formos mais rápidos. Anne decidiu. O Olson Glynn não disse nada, mas de repente teve um mau pressentimento sobre esse tal Anne. Alguns minutos depois: o que? Você não quer nenhuma cozinha? O que você vai comer e beber? O Olson Glynn e Michel Bay perguntaram chocantemente. Anne disse como se não fosse grande coisa: posso comer barras energéticas e beber água. Um coletor de moléculas de água não deve ocupar muito espaço, certo? Depois de mais alguns minutos, nem mesmo um único quarto, onde você vai dormir. O Olson Glynn e Michel Bay ficaram chocados novamente com Anne. Eu posso apenas espalhar alguns cobertores no cockpit. Se não funcionar, posso dormir no corredor. Anne disse muito sério: eu não preciso de um quarto, mas preciso ter este espaço de armazém para armazenar bombas de concussão dimensionais. Finalmente, o plano de como modificar esta classe de abutre da Marinha está finalizado. Parece bem. É apenas a testa de Olson Glynn e Michel Bay coberta de suor.
O Songlin olhou para a planta finalizada e suspirou. Passei minha vida inteira modificando navios, é a primeira vez que vejo alguém como você, até mesmo cortando o banheiro ao meio. A nave inteira é mobilidade ou defesa, se não ambas, arma. Mesmo naquele pequeno espaço no banheiro que você deseja instalar um segundo conjunto de radar de controle de incêndio. Eu realmente admiro você. Shua pagou um depósito, depois foi embora em sua nave com conteúdo. O estaleiro de Songlin no Reino do Oblivion ainda é considerado uma presença com escala relativamente grande, geralmente levando menos de um mês para modificar cada navio. Mas agora, esta nave espacial anormal da classe Abutridia provavelmente não terminará dentro de 2 meses, e isso está considerando trabalhos frequentes de horas extras. A quantidade de trabalho é muito grande, a exigência de é basicamente desmontar um cruzador inteiro, e encaixar tudo em um pequeno navio de comboio. Como pode a dificuldade não ser alta? Ian rejeitou qualquer compromisso, mesmo que um pouco, porque achava que o homem deveria sofrer ao longo de sua vida, mas a chave é não cair 2 vezes no mesmo lugar. Essa batalha de naves estelares com Wang Qin fez An perceber a importância de uma nave poderosa. Ele agora se lembra, não só esta nave estelar tem que estar armada até os dentes, no futuro, se An mudar para qualquer outro modelo, ela também precisa estar totalmente armada. Cair 2 vezes no mesmo lugar é algo que An absolutamente não pode aceitar. As pessoas dizem, conserte a cerca depois de perder uma ovelha, ainda não é tarde demais. TL, velho ditado, mas depois que An perdeu sua ovelha metafórica, ele imediatamente construiu uma grande muralha. Oh bem, isso é apenas devido ao caráter extremo de An. Depois daquela pequena tempestade, a vida de An voltou a ficar quieta, apenas praticando muito, estudando muito, e quando ele não aguentava mais tomava algumas drogas. An sabe muito bem que um único momento que se pode experimentar no campo de batalha é de fato trocado por muitos anos de trabalho duro. Um homem não só precisa ser implacável com os inimigos, mas também consigo mesmo. O árduo treinamento resultou na admiração do coração daqueles 3 velhos. Sem mencionar Sem Caminho e Andarilho Noturno, até a atitude de Yun mudou drasticamente. Ele não apenas ensinou a An tudo o que ele queria aprender. Ele até persegue An para ensinar coisas que ele não pediu para aprender. Tidemon Teves ganhou fama não apenas por causa de seu caráter demoníaco louco, mas é mais sobre a palavra viciado. Esses 3 são severamente obcecados com as coisas em seu campo, ao ponto de domínio total. Uma vez que eles se tornem obcecados por algo, então eles serão muito determinados. Ninguém pode detê-los, e eles até cometerão assassinato ou incêndio criminoso apenas para conseguir o que querem. E os 3 Demonteves passaram a vida inteira estudando sua obsessão e não gostam de lidar com estranhos, e obviamente nunca aceitaram aprendizes. Por uma vez, o An que pulou em sua vida de repente se tornou o sustento espiritual para todos os 3 e carregava muito de sua esperança. Muitas vezes é assim que os humanos são. Se An os encontrasse durante seus anos mais famosos, independentemente de quão talentosos ou trabalhadores eles sejam, os 3 velhos não olhariam para An 2 vezes, porque durante esse tempo os 3 estariam ocupados com suas próprias obsessões. E agora, depois de ficarem presos no Oblivion Realm por décadas, todos estão entediados até as lágrimas e não sabem o que fazer. Até os Em Caminho começou um negócio indescritível na Darknet, o que mostra o quão entediado eles realmente estão. E justamente durante esse tempo, por acaso, An saltou, foi pego pelos 3 velhos e, sem explicação, An obviamente se tornou o alvo, e ele será forçado a aprender mesmo que não queira. De qualquer forma, o dia é tão doloroso e feliz ao mesmo tempo para An. Com um piscar de olhos An já deixou a Terra por 6 meses completos. Pensando que é quase outono, é quase festival de Chongyang, onde as famílias se reúnem para a festa. Como diz o ditado, quando em uma terra estrangeira como um estranho, sente falta da família ídola, especialmente durante os festivais. Pensando nos irmãos que ficaram guardando a terra, An inevitavelmente se sente um pouco emocionado. Capítulo 138. Caminho da Terra, Martelo Divino Arrebatador. Parte 2. Mas An realmente duvida se alguém sem coração como Shenzong vai se lembrar dele, porque neste momento todos estão trabalhando duro para seu sonho. E ao receber a boa notícia de que o primeiro porta-aviões da classe Ghost Shashi está prestes a sair da linha de montagem, An também fracamente sentiu-se logo atingindo a essência do caminho da Terra. Na sala de treinamento reformada, Ana ainda está tentando de novo, querendo elevar essa habilidade suprema ao nível taoísta. Esse nível é uma existência que não pode ser vista ou sentida. Se você finalmente entender isso, ela existirá. Se você não puder, então ela nunca existirá. Através da janela transparente, Sem Caminho e Andarilho Noturno parecem estar ainda mais nervosos do que An. Logo, o Yun também veio. Recentemente, o número de vezes que ele visitou a casa de Sem Caminho é ainda maior do que todas as vezes nos últimos anos juntos. Que dia é hoje? O Yun perguntou curiosamente. É o 5º dia consecutivo. Andarilho Noturno se virou e olhou para o Yun. Então começou a observar An novamente. Pode An entender o martelo divino que quebra o chão? Andarilho Noturno perguntou. Talvez ele possa. Nestes 2 dias sinto que An está se aproximando cada vez mais do caminho da Terra. Sem Caminho pensou por um segundo e disse. Só preciso de um pouco mais.
William ficou chocado por um segundo e disse empolgado, levou apenas um pouco mais de 4 meses. Muito mais rápido que você, monstro estranho. A propósito, entre todos os alunos do seu professor, quem é o que entendeu o caminho da Terra mais rápido? Como ele se compara a An? Sem caminho ficou um pouco envergonhado e também com raiva. Vocês podem parar de fazer essas perguntas bobas? Vou guardar isso, entre todos os alunos do meu professor. Eu fui o mais rápido em todos os recordes, exceto em um. Eu era considerado o gênio da porra. E An é melhor pra caralho do que eu, certo? Olhando para o rosto irritado de Sem Caminho, Andarilho Noturno e William concordaram e expressaram satisfação. O William mudou de atitude, parou de brincar com Sem Caminho e disse em uma atitude séria: vocês todos viram o vídeo estranho que Olmo nos enviou? Sem Caminho e Andarilho Noturno concordaram, e seus olhos ficaram um pouco preocupados. Suspiro. Sem Caminho reclamou: o velho Mu confia mais em nós, mas estamos presos neste maldito lugar e não podemos sair. Os três parecem muito tristes. As pessoas mais velhas costumam ficar assim, com cada vez menos amigos, começaram a valorizar cada um. De repente, os olhos de Andarilho Noturno se iluminaram. Apontaram para o An que estava focado no treinamento e disse: estamos presos. Mas ele não. Se não houver outra maneira. Dentro da sala de treinamento, An já entrou em uma meditação silenciosa. Simpato Feavensky Breakstrik, o céu não se refere ao céu acima de nós, mas se refere ao nada. Então, a que se refere o caminho do martelo divino destruidor de solos da Terra, destruindo um planeta inteiro? An balançou a cabeça, pensando que não era tão simples assim. O chão é pesado, levantando inúmeras vidas. O caminho da Terra deve ser representativo de outra coisa. Vida, a coisa que o caminho da Terra está quebrando poderia ser realmente a própria vida ao invés do chão que está segurando a vida. Mas por que é a vida? O cérebro de An começou a processar freneticamente, e os pensamentos levaram An de volta a lugares distantes. Lembrou-se de sua infância, quando os adultos estão reunidos. Os rostos ficam todos tensos e nervosos ao falar do futuro. Essas são vidas insignificantes, e suas esperanças não têm lugar para descansar. An também se lembrou daquele soldado que lhe trouxe o maior choque, Panzolin, 33 anos, esper de 2 estrelas, descendência de força, da província de Jiangsu. Essa é uma vida inflexível. An nunca vai esquecer. Quando os invasores atacaram a Terra, este homem carregou um touro de bronze, correu de um prédio de dezenas de andares e pulou. Se os soldados que receberam treinamento formal vissem essa cena, com certeza pensariam que Panzolin é muito estúpido, porque todos sabem que as naves estelares têm escudo de energia que pode repelir qualquer ataque físico. Mas ele era realmente estúpido. A razão pela qual An respeitava tanto Panzolin, se ele soubesse exatamente o que o escudo de energia pode fazer, sua decisão final ainda seria a mesma. Ele ainda carregaria aquele touro de bronze que é várias vezes seu próprio peso e pularia desinteressadamente pelo telhado. A vitória nunca é feita para essas pessoas inteligentes, mas para aquelas pessoas que colocam suas vidas em risco pela vitória. E o fato é precisamente o caso: a nave desse invasor não ativou o escudo de energia devido à baixa altitude. E Panzolin deu tudo de si, não importa qual seria o resultado. E é por isso que essa trágica batalha teve um resultado memorável. Um soldado experimentará muitas batalhas em sua vida, e também esquecerá muitas batalhas, mas nunca esquecerá a primeira, pode até afetar toda a vida. Até agora, An pode ouvir essa voz com frequência. Civis sob ameaça. Proteja os civis. Espers, venham comigo. E An viu todos os espers vindos de todas as direções, mesmo que eles ainda não fossem soldados, mas professores, estudantes ou trabalhadores. Mas e daí? Quando a Terra está ameaçada, eles estavam lá, com suas técnicas desajeitadas. Eles lutaram contra os inimigos até o último minuto. E Wai, 24 anos, esper de uma estrela, descendência de fogo, da província de Yunnan. Outra vida que An nunca esqueceria. Era o dia do seu casamento. Ele chegou ao campo de batalha primeiro em um terno elegante e também foi deixado lá para sempre. Quando sua noiva pegou em seu vestido de noiva, An sentiu que seu coração estava prestes a quebrar. Esta é a vida, um após o outro, insignificante como grama, mas vida inflexível. An pode não ser capaz de se lembrar de todos os grandes e famosos nomes, mas ele nunca esqueceria as pessoas mais comuns e o último momento de glória em sua vida. Martelo divino de quebrar o chão. É para quebrar as algemas do destino. O destino insignificante e humilde dessas pessoas na Terra deve ser destruído. Uma vez que a iluminação é alcançada, nada pode suprimi-la, e isso é o tal caminho da Terra. Não é o chão que está quebrado, mas a vida. Rugido, com os olhos vermelhos e lágrimas brilhando em seus olhos. O punho de An caiu no chão. Pausa para mim. Capítulo 139, 63º Setor Estelar. Capítulo 139, 63º Setor Estelar. Existem 2 tipos de soldados no mundo. Um luta com habilidades de combate e outro luta por sua vida. O punho de aço de An atingiu o chão, incluindo sua própria compreensão do significado da vida. Este soco, inovador, acionando o mesmo efeito de um tsunami. Rugido. Sem Caminho viu que a sala de prática que ele acabou de recriar desmoronou novamente, as pesadas placas de aço e liga começaram a quebrar, as paredes começaram a desmoronar e até mesmo a própria existência deste castelo foi quebrada sob a força. E quando você olhar para o castelo de Sem Caminho novamente, você notará que o castelo parecia ter sido atingido por um grande martelo, metade dele completamente desmoronado. Também é como se uma fera terrivelmente gigante viesse e mordesse metade do castelo. Enquanto o golpe do céu abriu um buraco limpo em toda a base, este estilhaço de terra literalmente desmontou metade dela. Sem Caminho é nível mestre. No último momento, ele levou Andarilho Noturno e William para a segurança, e quando eles pousaram de volta no chão,
Eles apenas viram parado nas ruínas, imóvel, como uma escultura cheia de uma sensação de poder. Ele manteve a postura de ataque de seu último momento. O Yun abriu ligeiramente a boca, como se fosse dizer algo, sem caminho acenou, franzindo a testa. Não precisa dizer, vou apenas dizer que o caminho da terra de An continha sua fé, ele conseguiu. O An escultural se levantou, respirou fundo, e a raiva em seus olhos gradualmente diminuiu, retomando seu rosto sorridente normal e inofensivo. Desculpe, há algo que me deixa irreprimivelmente animado sempre que me lembro deles, então meus ataques estão um pouco fora de controle desta vez. Andeu de ombros e disse aos três velhos. Sem caminho realmente não se importa com o colapso de seu castelo, nem ficou surpreso porque esta não é a primeira vez. Ao aprender o caminho do céu, An uma vez explodiu o telhado com um soco, só que o poder não era tão violento naquela época. Afinal este é o caminho da terra que está um nível acima. Quando An ataca seu nível de violência também aumenta. Quem sabe que efeito terrível o próximo nível terá neste pobre castelo velho. Andarilho Noturno também não se importou, é apenas uma casa, o Allmonster não precisa desse dinheiro também. Vamos apenas deixar o Allmonster construir uma sala de prática mais robusta enquanto você estiver fora, poupando o trabalho de consertar todos os dias. An hesitou por um segundo, apontou para si mesmo e perguntou, estou indo embora? Como é que eu não sabia? Dentro da caverna de Ouyun, An viu aquele vídeo que foi enviado pela última vez pelos Kinner Olmu. Eles acabaram de ver o velho abrindo o canal nervosamente, olhou em volta, baixou a voz e disse, te conto uma boa notícia, encontrei um lugar mágico, posso estar chegando mais perto do meu sonho. Bang, bang. O velho acabou de dizer uma frase, então alguns sons altos vieram do dispositivo de coleta de voz. O quarto do velho também começou a tremer, e as coisas começaram a cair sobre a mesa. A crosta deste planeta não é estável. Pode haver um terremoto? Deixe-me verificar. Então, ele empurrou a cadeira para trás e saiu da sala. Depois de alguns segundos, a comunicação em tempo real parecia ter sido cortada. A tela estava cheia de pontos pretos e brancos e o velho nunca mais voltou. An franziu levemente a testa e perguntou, quando é isso? 3 dias atrás, quando você estava na sala de treinamento. Sem caminho disse em voz baixa, estávamos com medo de interrompê-lo, então não dissemos nada. An balançou a cabeça e disse, eu conheci o velho Mu, ele é um homem muito cauteloso. A última vez que ele enviou meu equipamento para a Terra, ele estava até relutante em deixar um registro de resposta da nave estelar. Acho que o velho Mu deve ter tido alguns problemas quando saiu para verificar, e isso fez com que ele não voltasse. Quanto ao vídeo, a comunicação provavelmente foi interferida. Você pode determinar a localização do velho Mu? Andarilho Noturno prontamente deu a An um mapa estelar com uma etiqueta de caneta de tinta vermelha em um canto. Pedi a um amigo para fazer uma investigação, só posso determinar sua localização aproximada, na área periférica do 63º setor estelar, um lugar muito próximo da selva galáctica. Mas, infelizmente, agora só podemos determinar a região, mas não o planeta específico. Disse Caminhante Noturno. An assentiu, tudo bem, minha nova nave tem um sistema de varredura de galáxias instalado, ele pode escanear com precisão cada planeta ou estrela. Contanto que ele não tenha saído, eu posso eventualmente encontrá-lo. Então você decidiu ir? O Yun perguntou. An sorriu. Não é por isso que vocês estão aqui, eu sei que vocês têm dificuldades e não podem deixar o Oblivion Realm, mas eu posso. Não se preocupe, Olmo também é meu amigo. Se algo realmente acontecesse com ele, eu não ficaria de braços cruzados também. Andarilho Noturno disse solenemente, se você vai, deve ter muito cuidado. Nós lhe daremos suporte remoto e, quando as coisas derem errado, garanta sua própria segurança primeiro. An pegou o mapa estelar no bolso, sorriu e disse, fique tranquilo. Se for bem sucedido, voltarei em breve. Shua, uma fragata da classe Abutre partiu do 8º planeta do Oblivion Realm. An nem testou esta nave ainda depois que a conseguiu e já embarcou em uma jornada para o 63º setor estelar. Antes de seu navio zarpar, An batizou seu navio como Demon Claw. Não tem nenhum significado especial, apenas para celebrar a primeira fera de fusão que ele já fez. Embora essa coisa seja um pouco boba, mas ainda é bastante agradável. Embora não possa falar, ele é muito leal a An. Após a modificação de Ulson Glin, ONU, Demon Claw parece o mesmo que uma fragata da classe Abutre, e até um pouco mais antigo, como se já estivesse navegando há muito tempo na galáxia. Mas se alguém abrir o casco desta classe Vulture modificada, ele perceberá imediatamente que esta é uma fragata fortemente armada até os dentes. A variedade de equipamentos a bordo será simplesmente deslumbrante. Existem 63 setores estelares na Via Láctea, sua divisão não é muito igual. Os 12 membros mais fortes da gestão permanente ocupam cada um setor estelar, e esses setores não estão apenas localizados no centro mais próspero da Via Láctea, as áreas também são enormes, e esses 12 setores estelares ocupam aproximadamente 1/3 da Via Láctea. De acordo com a regra de nomenclatura do setor estelar, quanto menor o número, mais importante a área, e os últimos classificados geralmente estão na periferia da Via Láctea, desolados, inundados de piratas estelares e organizações ilegais como grupos de saques. O 63º setor estelar e o 57º setor estelar são bem remotos, em comparação o 63º tem uma área maior, mas há planetas menos habitáveis. Para os humanos, é mais como um lugar onde nem os pássaros querem cagar.
De acordo com as informações obtidas por AN, como o 63º setor estelar é remoto, muitas organizações sem escrúpulos ou misteriosas estabeleceram suas bases lá. Claro, também há um grande número de piratas estelares ativos lá. No passado, a Via Láctea organizou vários cercos em larga escala contra essas organizações ilegais, mas infelizmente foi inútil. O 63º setor de estrelas nem sequer tem um país residente decente, e sua área também é grande, então querer prender alguns bandidos não é nada fácil. E como a maioria das áreas do 63º setor estelar está conectada ao deserto galáctico fora da Via Láctea antes mesmo da frota de cerco da Aliança entrar no 63º setor estelar, os bandidos já se esconderam no deserto. Assim, o 63º setor estelar é um dos lugares mais caóticos sob o governo da Milky Way Alliance, mesmo o 57º setor estelar onde a Terra está localizada. Embora também um pouco remoto e conectado ao deserto, tem melhor segurança do que o 63º. Mesmo quando a bordo, o treinamento e o aprendizado de An não pararam. Ele estabeleceu 2 objetivos. O primeiro é praticar o 46 Ensemble. Como a maior parte do espaço no Demon Claw está cheio de armas, há apenas um pequeno pedaço de espaço aberto na sala de controle central. Além do 46 Ensemble, An não consegue nem pensar em praticar outra coisa. Claro que praticar o 46 Ensemble também não é ruim, pois a base de tudo é algo que os soldados praticam por toda a vida. O segundo objetivo de An é obter o máximo de prática possível na operação da nave estelar, o que significa substituir o piloto automático da nave por uma operação puramente manual. Por exemplo, se An quiser acelerar no Demon Claw ou mudar de direção, ele tem que fazer isso realmente empurrar a alavanca de potência e ajustar o leme de direção. Devido à prevalência do sistema auxiliar semi-inteligente hoje, não há muitas pessoas que ainda usam a operação manual. Mas An não se importa, ele é um iniciante. Então ele quer aprender com as coisas mais básicas e se familiarizar com as mais de milhares de funções de controle de console lotadas. Em circunstâncias normais, a longa viagem interestelar é tediosa e muito chata, mas An transformou essa viagem chata em treinamento. Durante os 11 dias de navegação, ele não perdeu nem um segundo, estimado 10 segundos antes de sair do buraco de minhoca. A voz feminina suave do sistema auxiliar relatou: Shua, não. Demon Claw completou sua última transição de buraco de minhoca e finalmente apareceu na região mais externa do 63º setor estelar. Este lugar não tem nome nem habitantes, e viajar mais longe é o imenso deserto. Papapapa. An manteve seu hábito de operação manual. Suas mãos rapidamente começaram a digitar no console de controle central, ajustando a saída de energia do reator, pré-aquecendo a matriz de varredura de galáxias e abrindo a matriz do receptor de sinal multifrequência. O trabalho duro acabará valendo a pena, vendo como An está manipulando livremente o console complexo com mais de milhares de opções de controle, ninguém pode acreditar que ele é apenas um novato. Matriz de varredura de galáxia em execução. A matriz do receptor de sinal de multifrequência descobriu um sinal de socorro fraco. Amplificação do sinal em andamento. Sinal de socorro. Alguém precisa de resgate. An hesitou um pouco. Ele acabou de chegar neste lugar desolado e encontrou um sinal de ajuda. Isso não parece ser um bom presságio. Posicionamento da matriz de radar em andamento. Posicionamento bem sucedido. A localização do sinal exibida na tela número 4. An olhou para uma fileira de telas posicionadas com precisão. Ajustou o casco e, em seguida, empurrou o poder do Demon Claw ao máximo. Shua, a distância está se aproximando. A tela exibiu um planeta que é muito fraco para a sobrevivência humana. Tem uma atmosfera fina. Se os humanos entrarem diretamente no planeta não morrerão imediatamente, mas estarão sujeitos à radiação cósmica e o ar também não é adequado para respirar. Sem o sistema de ar para oxigênio, o pulmão se sentirá muito desconfortável. Destroços de naves detectados. Reconhecimento de código em andamento. Falha no reconhecimento do código, iniciando a identificação multiscan. Confirmado. Os destroços pertencem ao navio industrial da classe Caracal do Olum Heavy Industry. Confirmado. O sinal de resgate foi emitido a partir desta nave estelar, seja para entrar no procedimento de login. O sistema auxiliar enviou mensagens repetidas e novamente An ficou chocado. Ele se lembrou claramente que o velho Mo usa uma nave industrial da classe Caracal. Comece a aterrissar. Prepare o tanque de pressão. An se levantou da cadeira de comandante e ordenou em voz profunda. Capítulo 140, o velho Mo desaparecido e equipamentos da classe Ares de Warsprit. Capítulo 140, o velho Mo desaparecido e equipamentos da classe Ares de Warsprit. Terra, deserto de Nazca. O domínio de extinção deixado para trás pela civilização pré-histórica é especialmente animado hoje. Dentro do estaleiro gigante com um comprimento extraordinariamente de 350 quilômetros, um porta-aviões da classe Ghost Ash se destaca impressionantemente. Sua perspectiva de grandeza é como um machado de guerra do submundo, o machado de guerra gigante. Apenas as pessoas que entraram em contato com esta nave podem sentir sua enorme presença e insignificância dos humanos. Muitos soldados em inúmeras horas de trabalho se reuniram apenas para trabalhar neste porta-aviões da classe machado de guerra. Então não é de admirar que todos estejam voltando para se deleitar com sua obra-prima, tirando seu fies e celebrando esse momento duramente conquistado. Sob o contraste entre este carro-chefe gigante e os humanos, é como elefantes e bactérias. Na alta plataforma de comandante desta nau capitânia, as 3 grandes figuras militares Ikilak estavam orgulhosamente. Agora Long Xuan pode se levantar com sucesso, com a ajuda do cristal condensado. A elite que anteriormente era a segunda na Terra finalmente restaurada à sua antiga glória. Acalmem-se, todos fiquem quietos por um momento, por favor.
Long Xuan foi escolhido para representar os militares para fazer um discurso. Com uma garrafa de champanhe na mão, ele olhou para a densa massa de pessoas no estaleiro. 132.279.135 pessoas. Este é o número total de pessoas reunidas nesta relíquia agora, incluindo Exército, Força Aérea, Marinha, Grupo de Engenharia, Grupo de Pesquisa, Grupo de Logística, Grupo de Armamento Geral, Grupo de Máquinas e muito mais. Vocês de todo o mundo não vão para casa há 6 meses e 14 dias, nem tiveram a oportunidade de ligar para casa nem ver seus filhos e filhas nascerem. O preço é pesado, e também é obrigatório. A razão pela qual tantos de nós estamos aqui dia e noite nesta relíquia subterrânea, não é para nenhum de nós, mas para todos que vivem neste planeta, para nossa casa, a Terra. Hoje, podemos finalmente anunciar com orgulho que todos os sacrifícios e trabalho duro não foram em vão. O primeiro carro-chefe produzido pela Terra finalmente saiu. Ula. Aplausos fanáticos vieram de todos os lados, inúmeras pessoas se abraçaram e choraram de alegria. Com um olhar um pouco sem graça em seus olhos, Long Xuan hesitou por um momento e continuou: na verdade, vocês e eu sabemos muito claramente. Hoje, o homem mais qualificado para estar aqui não sou eu, Long Xuan, nem é Talin, Liu, Kilak, mas An. Osso duro An. É ele, passo a passo com sua própria carne e sangue. Empurrou nossa casa até este ponto. Ao ouvir o nome de An, todos de repente ficaram sérios novamente. Parece que esse nome incomum na Terra tem algum significado sagrado. Long Xuan sorriu gentilmente e continuou: infelizmente, devido à razão que todos sabem, An não pôde estar aqui hoje. Perguntei especificamente a An. Perguntei se ele tem algo a dizer a todos. Ele pensou sobre isso e só me disse uma frase: diga aos irmãos por mim. Se vamos, então vamos em grande. Todos começaram a rir. Essas palavras são realmente o estilo de An. Cada palavra é muito comum, mas afiada e direta ao ponto. Um soldado barbudo no meio da multidão usou toda sua energia e gritou: incrível. Para ser grande desta vez, estou disposto a fazer qualquer coisa por isso. Antes de vir para cá, minha esposa me perguntou quando eu voltaria. Eu disse que não sei, talvez 3. Talvez 5 anos, ou talvez eu nunca mais volte. Ela disse que vai se divorciar de mim, e eu fiquei bravo imediatamente. Eu disse a ela diretamente: vou fazer algo grande desta vez. Não diga divórcio, nem mesmo a morte dela pode me impedir. A multidão também riu junto com este homem, mas havia muitas tristezas escondidas dentro do riso. Para fabricar este carro-chefe, por confidencialidade, mais de 600 milhões de pessoas na Terra não deixaram sua relíquia sombria e nem sabem quando foram autorizados a retornar aos seus entes queridos. Não quero esposa, não quero filhos, não quero nem pais. Essas pessoas abriram mão de todos os laços afetivos do mundo, não porque sejam ingratas, mas sim porque estão assumindo uma responsabilidade mais pesada que o amor. Além de dizer mais alguma coisa, Long Xuan jogou o champanhe no casco do navio, quebrou em pedaços, e essa é a cerimônia tradicional que a Terra tem quando cada novo navio zarpa. Eu não quero dizer mais. Durante este tempo de vida eu posso ter vocês como meus irmãos. Essa é a coisa mais feliz da minha vida. Caixa, Via Láctea, bordo do 63º setor estelar. Não. Demon Plau pousou ao lado dos destroços do navio industrial. An vestiu a máscara protetora do traje de batalha e embarcou neste planeta que estava repleto de gás tóxico. Sem dúvida, essa é a nave estelar do velho Mu. Desde muito tempo atrás, Olmo sempre teve esse navio industrial como sua casa. Come e dorme no navio. Sempre que encontrava algo bom, jogava no armazém do navio e vendia mais tarde. Sempre trabalhando nos confins do espaço. An soltou sua garra demoníaca e a deixou usar suas garras afiadas para rasgar a armadura e a camada de estrutura da nave, então entrou. O interior da cabine é uma bagunça. Parece que antes do navio industrial do velho Mu ser destruído, ele já foi saqueado antecipadamente. Todas as coisas valiosas se foram, até os cofres foram destruídos nas costuras. No centro do armazém do navio há uma caixa de sinal de resgate, usa sinal eletromagnético antiquado. Embora a potência de transmissão seja mínima, é muito estável. An hesitou por um momento. Esta caixa de sinal de resgate está claramente colocada após o incidente. Sua posição é bem no centro, com distância igual de todos os cantos. Quem colocaria uma caixa de sinal de resgate depois que a nave do velho Mu fosse destruída? Alguém poderia ter visto a cena do acidente. An pensou consigo mesmo. Continuando andando, An viu uma abertura circular na lateral do armazém, lembrando uma cratera de impacto causada pela explosão de um torpedo cósmico. An começou a franzir a testa. Sem dúvida, o navio do velho Mu foi atacado por um míssil e foi afundado por pensionistas. Se o velho Mu desaparecesse depois de ser atacado, isso seria ruim. Este é o notório 63º setor estelar. Não há nada aqui além de um monte de bandidos. Mas de acordo com as regras dos bandidos, eles não prejudicariam os catadores que passam por seu território, desde que recebam uma taxa cada vez que passarem. Será que o velho Mu ofendeu alguém? Mas isso também é improvável. Olmo é uma pessoa cautelosa e está no seu negócio há muitos anos. Se ele é alguém que poderia ser facilmente pego, então ele não estaria vivo hoje. An estava imerso em pensamentos. De repente, daquela abertura do navio industrial uma pequena figura fugiu rapidamente. Parecia que algo estava ali observando An. Capture-o. Eu o quero vivo.
An rapidamente ordenou garra demoníaca. Shua. Embora Demon Claw pareça assustador e um pouco bobo, mas é muito leal a An. Sem hesitar, ele acenou com as garras e saiu correndo. Só depois de alguns segundos, ele voltou com duas garras beliscando um pequeno robô. Me deixar ir, me deixar ir. O pequeno robô gritou com Demon Claw enquanto constantemente torcia seu corpo redondo. An viu os bots de propriedade do velho Mu e até leu as valiosas notas do velho Mu sobre robótica. Mas quando An viu a reação desse pequeno robô ficou muito surpreso, pois ele pode falar, como se estivesse equipado com inteligência artificial. Na Via Láctea, a inteligência artificial é um grande tabu. Antigamente aqueles robôs que ajudavam o Olmo a trabalhar, porque não têm um chip lógico instalado, só sabem executar comandos. Mas este pequeno robô é claramente diferente dos outros, pernas mais curtas, corpo muito redondo, assim como uma bola de basquete com duas pernas e dois braços, design muito adorável. An descobriu que este robô não só pode falar, seus olhos também estão cheios de um brilho peculiar que apenas os organismos lógicos têm. An está observando, e também está observando An. Você é um robô artificialmente inteligente? An perguntou surpreso. Sim, eu sou Yuan Yuan, TL. Tradução direta é círculo círculo. Eu conheço você. Você é An, amigo do vovô. Este pequeno robô disse a An, mas você pode deixar esse cara me derrubar? É muito desconfortável. Neste momento, Yuan Yuan está suspenso no ar por Demon Claw, assim como um adulto agarrando uma criança. As duas perninhas de Yuan Yuan estavam chutando aleatoriamente, mas não conseguiam alcançar nada. Muito fofo. Seu avô é o velho Mu? Como você me conhece? An perguntou e tentou provocar Yuan Yuan um pouco, mas tentando beliscar suavemente seu rosto. Como os robôs inteligentes artificiais são um dos maiores tabus da Milky-Way Alliance, todos os chips lógicos foram selados em um cofre oculto. As chances de An encontrar uma verdadeira raiz artificialmente inteligente é como entrar em um fantasma. Então quando ele descobriu que Yuan Yuan está equipado com verdadeira inteligência artificial, ele rapidamente cresceu o interesse por ela. Quando eu fui para a Terra com o vovô, ele me escondeu na nave. Então é por isso que você não me viu. Mas eu vi você pela escotilha. Você alimentou o vovô com alimentos muito insalubres com alto teor calórico e alto teor de gordura. O vovô gostava muito dessas coisas que eu sempre não entendi o porquê. An ficou um pouco envergonhado. As iguarias chinesas são realmente muito gostosas, mas em termos de saúde, falta um pouco. Sem dúvida, Yuan Yuan realmente o viu na Terra. Ele pegou Yuan Yuan, continuou a beliscar e disse, onde está o vovô? Como ele está? Eu estava preocupado que ele estivesse em perigo. Então vim procurá-lo. Ao ouvir essas palavras, o par de olhos eletrônicos do pequeno robô Yuan Yuan caiu um pouco, como se ele estivesse prestes a chorar, e a voz ficou mais triste também. Por favor, apresse-se e salve o vovô. O vovô é sequestrado por um grupo de piratas galácticos. Sequestrar? Piratas galácticos geralmente não sequestram necrófagos, mas apenas os taxam, como o velho Mu ofendeu. Yuan Yuan apontou com sua pequena garra para a área marrom de poeira estelar espalhada entre a Via Láctea e o deserto galáctico à distância e disse, o maior desejo do vovô nesta vida é encontrar um equipamento classe Ares equipado com espírito de guerra. Mas quando encontramos uma fenda galáctica mágica e a floresta escura dentro dela naquela área de poeira estelar, fomos pegos por um grupo de piratas galácticos que usavam um poderoso sistema de varredura interplanetária. Os piratas galácticos sabem o nome do vovô, sabem que ele é um bom necrófago, então eles acham que o vovô aparecendo aqui deve significar que ele encontrou um tesouro precioso. Eles nos seguiram até nossa base, levaram o vovô e forçaram o vovô a levá-los para aquela fenda galáctica. Mas é muito perigoso lá dentro. Se tivéssemos certeza, teríamos entrado na fenda galáctica muito antes, porque estabeleceríamos nossa base para ficar aqui longe do tesouro. Por favor, apresse-se e vá salvar o vovô. O detector que o vovô fabricou apenas para encontrar equipamentos da classe Ares explodiu imediatamente ao escanear a floresta escura, indicando que a fenda galáctica é realmente muito, muito perigosa por dentro. An de repente hesitou por um segundo, franziu a testa, apontou para a mancha de poeira estelar marrom e disse, emitir sinais semelhantes a um equipamento classe Ares? Sim. Yuan Yuan assentiu e olhou impotente para An com seus olhinhos.